Oi, pessoal. Estamos voltando com o nosso treinamento. Agora na lição 6. Bem-vindos ao treinamento de fundamentos, lição 6. E nós agora vamos passar sobre o propósito eterno de Deus e vamos ver qual é que é a eficácia da cruz. Ou seja, o que a cruz operou, o que a cruz fez, qual foi o resultado da cruz, porque a cruz é tão importante e o que ela gerou, o que ela produziu. Nós vimos sobre a morte de Jesus, a expiação, e agora vamos ver todos os demais resultados para a nossa vida, ou seja, quais são os benefícios da cruz para a nossa vida. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi isso que Paulo escreveu, isso que ele disse, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, mas não apenas fique na salvação, mas ele cresça, ele desenvolva, chegue ao pleno conhecimento. O que é o pleno conhecimento? O conhecimento profundo. E um conhecimento profundo aqui está falando de um conhecimento de vida, de um conhecimento de Deus, de uma relação com Ele. Então, pelo seu grande amor pela humanidade, por todos os homens, Deus enviou seu Filho que se deu em resgate de todos. Literalmente, Jesus não morreu apenas por algumas pessoas. Jesus morreu por todos os homens. Ele deu a vida dele, não apenas por alguns que são salvos, mas ele deu a vida dele por cada uma das pessoas, cada um dos seres humanos que está e que viveram e que ainda vão viver aqui nessa terra. E com isso, então, pelo amor que ele teve pela humanidade, Jesus se tornou o único, não há outro mediador entre Deus e o homem. Foi isso que Jesus nos ensinou, que ele é o único caminho, que não tem outro caminho, e que não há outro mediador, aquele que faz a mediação, aquele que se coloca entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo, homem. Isso significa que somente Jesus, como homem, não como Deus, ele precisava ser homem para resgatar o homem da situação que estava. Então, por isso que a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, de 4 a 6, que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo, e ele sendo homem, completamente homem. Então, o ponto distinto, isso é muito importante nós entendermos, que o ponto distinto do cristianismo é a cruz que resolveu o problema do pecado. Nenhuma outra religião conseguiu e tem uma solução para o pecado. O único que conseguiu dar uma solução para o pecado que afasta o homem de Deus foi Jesus quando morreu na cruz. Nenhuma religião, nenhuma outra seita, nenhuma outra possibilidade resolveu o problema do pecado. Alguns tentam dizer que o pecado não existe e tentam assim tentar resolver o problema do pecado, mas simplesmente dizer que o pecado não existe, que isso é uma invenção do homem apenas para dar culpa, não resolve o problema do pecado. Então, Jesus é a única solução, não existe outro que tenha dado, não existe nenhuma outra religião, não existe nada, nenhuma outra forma que tenha dado solução para o pecado. Jesus foi o único. Então, assim, sem dúvida, agora nós podemos afirmar que o evento mais importante da doutrina cristã, o evento central do Novo Testamento, resume-se nas seguintes palavras: Jesus morreu por nossos pecados. Exatamente isso que Jesus fez. Essa foi a grande obra, a morte de Jesus na cruz por nossos pecados. E precisamos entender que só ele, ninguém mais conseguiu resolver o problema do pecado, porque
ele não poderia, as outras pessoas não podem resolver o problema do pecado. Nenhum daqueles que se auto-intitulou Messias, nenhum daqueles que os outros homens se intitularam ele Messias, ou aquele que queria dar uma solução, conseguiu resolver o problema. Por que não? Porque também todo homem é pecador. Todos os homens pecaram, a Bíblia diz. Então todos, se pecaram, são escravos do pecado. E um escravo não pode comprar a liberdade das outras pessoas, porque nem ele mesmo consegue se libertar a si mesmo. Mas Jesus, que não tinha pecado, ele é que se fez pecado em nosso lugar, e com isso ele resolveu o problema do pecado definitivamente, uma vez por todas. E agora, glória a Deus, está resolvida. Então a obra realizada por Cristo na cruz fez com que todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, fossem convergidas a Cristo e reconciliadas com Deus. A obra que Jesus fez foi suficiente para toda a humanidade e para todas as coisas que estavam afastadas de Deus fossem reconciliadas com Ele. E a fim de que Cristo seja tudo em todos. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Porque para que Deus seja tudo em todos. Então o objetivo final de toda a história, e isso vai acontecer, e isso é realidade, isso não é apenas uma filosofia, uma teologia, uma teoria, mas é a realidade, que Deus seja tudo em todos. Ou seja, ele quer ser tudo em tua vida. Agora, essa morte de Jesus gerou muitas consequências. Houve muitos efeitos consequentes dessa obra que Jesus fez lá na cruz, da morte de Jesus. Ou seja, Jesus pagou um preço, e ele pagando um preço, houve muitas consequências desse preço que ele pagou. Então agora nós vamos relacionar algumas das coisas que a morte de Jesus gerou. Gerou para nós, gerou para mim, gerou para ti, gerou para todos os homens. E na lição 5 e na introdução, nós vimos que alguns resultados da morte que Jesus realizou. Todavia, os efeitos da morte de Jesus são incontáveis, são realmente muito grandes. E nós vamos salientar aqui, talvez, os mais importantes para o homem. Talvez tenham muitos outros que não estejam relacionados aqui. Ao menos esses que estão relacionados aqui são importantes. Mas ainda poderíamos ficar contando a noite inteira, poderíamos ficar contando o tempo inteiro, o dia inteiro, qual é que foi as consequências da morte de Jesus para a minha vida e para a tua vida. A primeira consequência, e talvez a básica, a elementar, e que dela procedem todas as outras, é que ele, quando morreu na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. E por meio da sua obra expiatória, ou seja, quando ele fez expiação pelos nossos pecados, lembram? Quando ele cobriu com o sangue dele os nossos pecados, Jesus pagou a dívida que nós não podíamos saldar e assegurou a remissão de nossos pecados passados. Quando Jesus então morreu na cruz, definitivamente toda a dívida que nós teríamos que pagar, ele pagou. E ele pagando, uma vez já está pago. Se eu receber uma multa e alguém decidir pagar aquela multa em meu lugar, eu não preciso pagar de novo, porque ela já foi paga, alguém pagou por mim. Não adianta que o diabo queira cobrar de mim outra vez. Não adianta que o diabo queira cobrar de ti, mais uma vez, aquilo que já foi pago por Jesus na cruz. Por isso, quando o diabo vem, faz alguma coisa, quer cobrar alguma coisa da minha vida, da tua vida, tu precisa dizer, Jesus já pagou esse preço lá na cruz em meu lugar. Não preciso mais pagar pela desgraça, não preciso mais pagar pelas coisas que o diabo tenta fazer em minha vida, não preciso mais ficar confundido, não preciso mais ficar desesperado, porque Jesus já pagou o preço.
E se Jesus já pagou o preço, está pago definitivamente e ninguém tem o direito de me cobrar se já foi uma vez pago. Então, a dívida que ninguém de nós podia saldar, ninguém de nós podia pagar, Jesus pagou e assegurou a remissão, ou seja, que os nossos pecados fossem definitivamente apagados. Agora, ele não se lembra mais dos nossos pecados, pois para sempre esqueceu. Uau! Não apenas os nossos pecados foram perdoados, mas a Bíblia nos diz que Deus, ele jogou fora. E mais ainda, ele esqueceu para sempre dos nossos pecados. Não adianta eu pensar que Deus está irado comigo por causa do meu pecado, porque a Bíblia diz que ele nem sequer se lembra mais dos meus pecados. Ou seja, ele definitivamente esqueceu, apagou. Não tem mais como fazê-lo lembrar dos meus pecados, dos meus erros. Mesmo que a gente muitas vezes ache, a gente continue se culpando. Deixa eu te dizer algo. Jesus, uma vez por todas, ele limpou os teus pecados, perdoou os teus pecados. E isso significa que ele acabou, terminou. O pecado na tua vida, Jesus resolveu definitivamente. E a Bíblia diz que ele para sempre esqueceu. Não tem mais forma de ele estar te culpando. Não tem mais forma de ele ficar te acusando. Não tem mais forma de ele ficar contra ti. Por quê? Porque ao invés de ver o teu pecado, ele vê a obra que Jesus fez. Ele vê o sangue de Jesus e os teus pecados estão cobertos. E isso aplacou toda a ira de Deus contra mim e contra ti. A única coisa que nos impede agora de chegar diante de Deus não é mais por causa dos nossos pecados, uma vez que os nossos pecados definitivamente foram perdoados. Nós não podemos chegar diante de Deus sem crermos na obra de Jesus. Então, já não é mais o problema do pecado que nos impede de chegar diante de Deus. O problema hoje é as pessoas não crerem naquilo que Jesus fez por elas na cruz. Então hoje, o que impede as pessoas é elas crerem na obra que Jesus fez. A segunda coisa que nós vemos aqui que Jesus fez conosco quando ele morreu na cruz, é que está descrita praticamente em todo o capítulo 6 do livro de Romanos. Porque ele nos declara que aquele que crê, aquele que é crente, é liberto. Ele foi livre, ele foi liberto definitivamente. Não somente da culpa do pecado, nós não precisamos mais ficar nos culpando, porque se Deus nos perdoou, também nós podemos nos perdoar. Então, nós estamos livres do pecado e estamos livres da culpa do pecado também. Mas uma coisa é importante que a gente compreenda. Não apenas da culpa do pecado, mas ele nos libertou do poder do pecado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ele ter perdoado, ter nos liberto do pecado. Então, o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Mas outra coisa é quando Jesus morreu da cruz, ele também fez uma obra tremenda que ele impediu. Hoje, nós como não somos mais escravos do pecado, agora o pecado não tem mais poder sobre nós. Assim como o dono do escravo não tem mais poder sobre o escravo, assim também o diabo, aquele que nós servíamos pecando e errando, porque ele é o pai de toda mentira e ele é o pai dos pecadores. Então, exatamente da mesma forma que ele nos livrou do pecado, nós não somos mais escravos, agora nós não estamos mais obrigados a viver no pecado, obrigados a viver como se fôssemos escravos. O pecado, a Bíblia diz, não tem mais poder sobre vós. E agora nós podemos decididamente decidir por nós mesmos que nós não vamos mais
viver sendo e vivendo no pecado. Por quê? Porque agora nós somos livres, libertos. Satanás não nos amarra mais nos vícios, nas drogas, nas desgraças, aquilo que nós praticamente éramos quase que obrigados a continuamente fazer. Estamos obrigados aos erros, porque repetimos as mesmas coisas, ou seja, mentira, ou seja, vício, ou seja, ódio, ou seja, amargura, ou seja, mal-estar, ou seja, falta de perdão, ou seja, desculpa. Agora nós não precisamos mais viver assim, somos livres. Podemos dizer, chega, não vou mais viver no vício, terminou para mim. Agora eu posso dizer, chega, não vou viver mais do adultério, terminou para mim. Agora nós podemos dizer, agora Jesus que é o Senhor da minha vida. E ele é santo, significa separado, distinto, especial, isso significa santo. E eu também sou assim. Eu agora não sou mais escravo de Satanás, escravo do pecado. Agora eu sou um filho de Deus e eu fiz de Jesus o meu Senhor. Então, agora não servimos mais o pecado como escravos. Consideramos-nos mortos para o pecado, e quanto à vida vivemos para Deus. Para o pecado, nós estamos mortos, morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Agora o pecado não reina mais em nossos corpos, de modo que não obedecemos às suas paixões e ofereçamos nossos corpos como instrumentos de iniquidade. O que o apóstolo Paulo nos fala aqui é de que nós não precisamos mais servir o pecado, não estamos mais atrelados ao pecado, não precisamos mais obedecer o pecado. Somos livres para decidir e livres para servir a Deus. Livres das paixões não significa que nós não vamos ter emoções, nós não vamos ter desejos, mas nós temos poder para dizer não. Nós temos poder para dizer sim à vida, sim à eternidade, sim àquilo que é bom. E não para as desgraças, para as trevas e para o pecado. Então, a segunda coisa que vimos aqui é que ele não apenas nos libertou e nos perdoou dos nossos pecados, mas agora nós somos livres do poder do pecado. E isso é tremendo. Quando alguém vive pecando, significa que ele não nasceu de Deus, não é nascido de Deus. João Batista disse, quando ele estava evangelizando lá no deserto, ele disse assim, que agora, depois das pessoas se arrependerem e terem sido batizadas, elas precisavam apresentar frutos dignos de arrependimento. O que significa isso? Precisava mostrar que realmente as pessoas não estão mais sujeitas ao pecado, mas elas fizeram de Jesus o seu Senhor, e Jesus é quem é o governante, é quem é o governador. As pessoas obedecem agora a Jesus e não ao pecado. A terceira coisa que nós podemos ver como resultado da obra de Jesus na cruz é que nós temos agora a libertação da morte e do inferno. Quando o filho pródigo voltou para casa, lá naquela parábola que nós passamos, lá, quando explicamos o que significava a morte, lá quando nós falamos de primeiros passos, aquele filho que voltou para casa, o pai então disse, esse é o meu filho, esse meu filho estava morto e reviveu. O que significa que estava afastado e separado do pai, mas agora havia retornado. Então, aí nós podemos ter uma ideia o que significa que nos livrou da morte. Da morte significa que ele nos livrou da separação de Deus. E agora, então, morte como consequência do pecado significa essa separação total e eterna de Deus. A morte física é apenas um reflexo da morte espiritual. Do poder da morte eterna é que fomos livres quando Jesus, antes de expiar, antes de morrer, ele disse, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Parece até estranho. Jesus todo o tempo junto com o Pai, e agora no finalzinho da vida dele,
Deus desampara e desliga ele. Ou seja, no momento que Jesus mais precisava, naquele momento Jesus disse: meu Deus, justamente nesse momento, tu desamparaste, não consegui mais ter conexão contigo, tu me deixou. Até aquele momento, Jesus e o Pai eram um, até a crucificação, Jesus mesmo disse: você não vê que eu e o Pai somos um? Né? Porém, essas palavras expressam a separação divina e a quebra da comunhão com o Pai. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, por que tu me desamparaste? Ele estava dizendo: acabou, terminou, quebrou a comunhão de Jesus com o Pai. Agora, por que exatamente naquele momento quebrou essa comunhão, a relação de Jesus com o Pai? Simples. Porque exatamente naquele momento, o pecado meu, teu, de toda a humanidade, caiu sobre Jesus. E naquele momento, como o pecado caiu, apesar de Jesus não ter nenhum pecado, mas naquele momento, meu pecado, teu pecado, veio sobre Jesus. E como o pecado veio sobre Jesus, a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, naquele momento que o pecado nosso caiu sobre Jesus, Jesus foi separado de Deus, mesmo sem merecer isso. Mas ele morreu em nosso lugar. Então, ainda nós estamos sujeitos à morte física, mesmo que Jesus morreu em nosso lugar. Porém, Jesus afirmou que todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Confirmando que não estamos mais sujeitos à morte eterna, afastados do nosso Pai. Glória a Deus por isso. No momento que recebemos a Jesus, no momento que estamos vivendo por Jesus, no momento que dissemos: Jesus é o meu Senhor, é meu Salvador, no momento que nós cremos, nos arrependemos e deixamos o pecado, a partir daí, então, a morte não tem mais domínio sobre nós. A partir desse momento, nós podemos voltar a ter relacionamento com o Pai do céu. Glória a Deus por isso. A partir desse momento, eu posso orar, posso buscar, posso dizer: Deus, me ajuda, e Ele vai estar te escutando, te consolando, respondendo a tua oração. Porque Jesus morreu em teu lugar. Aquilo que te afastava de Deus, que era o pecado que fazia separação, Jesus definitivamente resolveu de uma vez por todas. Então, tendo o problema do pecado resolvido, tendo o problema da separação, né, eterna de Deus sendo resolvido, tendo agora direito à libertação, também temos a cura das nossas enfermidades. Jesus, quando estava aqui, curou todos os enfermos que se apresentaram diante dele. A Bíblia diz que toda doença e enfermidade é resultado do pecado. O que significa isso? Toda enfermidade, todas as coisas ruins são resultados do pecado. Tudo entrou na vida do homem, toda doença veio, em última instância, do pecado. Mas talvez não nosso, objetivamente. Talvez dos nossos antepassados. Porém, toda enfermidade surgiu como consequência da iniquidade. No paraíso, não existia enfermidades e nem haverá dores e pranto no céu. Quando Jesus foi crucificado, anulou o pecado e com ele todas as consequências. E dentro dessas consequências, as doenças e as enfermidades. Vamos entender bem claro. Nós já falamos que Jesus aniquilou o pecado, acabou com o pecado, destruiu com o poder do pecado. E nós vimos que as doenças são consequências do pecado. Uma vez não tendo mais pecado, logicamente que as consequências do pecado agora precisam também, igualmente, desaparecerem. E por isso nós podemos orar, podemos decretar, determinar, e nós fazendo isso, as enfermidades também têm que serem curadas, também têm que ir embora. E nós vimos que Jesus não deixou sequer uma pessoa
que veio até ele para ser curado da sua enfermidade, que Jesus não tenha curado. Todos, absolutamente todos foram curados que se aproximaram de Jesus. Quando ele foi crucificado, anulou o pecado e com ele todas as consequências. Dentro dessas consequências estão as doenças e as enfermidades. Assim, nos tornamos livres do poder da enfermidade, pela morte de Jesus lá na cruz. Uau! A morte de Jesus é tão abrangente, ela restaura o homem por completo, em todas as áreas. Outra consequência, outro efeito da morte de Jesus, foi a libertação do poder do diabo. Vou falar de novo, a libertação do poder do diabo. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, Filho de Deus, guardam com segurança e o diabo não pode pôr a mão neles. Então é importante que diz esse versículo em 1 João 5,18. Entendam que aquele que nasceu de Deus, ele não vive no pecado. Então o maligno, como ele não vive no pecado, o maligno não tem acesso à sua vida. Por quê? Porque ele não tem mais pecado. O pecado dele foi destruído pela morte de Jesus. E como ele não continua na prática do pecado, não tem pecado, não tem onde o diabo se apegar, porque o diabo se apega, os espíritos malignos se apegam no pecado. No momento que eliminamos o pecado, não tem mais onde ele se apegar. E por isso, agora, nós somos livres do poder do diabo. Desde que Jesus morreu na cruz, e nós novamente nos tornamos parte da sua família, sua presença permanece conosco. Isso é, quando nós recebemos Jesus, Jesus veio e habitar entre nós. Jesus estava explicando isso lá em João capítulo 14, quando ele disse, né? Aquele que me amar, eu o amarei. E Jesus continua. E viremos até ele e faremos nele morada. Ou seja, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vem sobre a vida de um cristão. E quando nós recebemos esse Deus, esse Espírito Santo nos vivifica e faz morada em nós. Agora, nós não somos qualquer pessoa vazia, mas pelo contrário, agora nós temos habitando dentro de nós o Espírito de Deus, o próprio Deus. E não somos mais, consequentemente, capazes do diabo. O diabo não pode mais ficar pisando sobre nós, porque se ele pisar sobre nós, ele vai estar pisando sobre Jesus. Não tem como. Então, todos os homens comprados pelo precioso sangue de Jesus têm agora a garantia da libertação do poder do diabo. O diabo não terá mais domínio sobre vós. Não tem mais jeito. Porque quem é o Senhor da nossa vida agora não é mais o pecado, não é mais o diabo. Nós agora não escutamos mais ele, mas agora nós escutamos a Deus. E o próprio Deus, na pessoa de Jesus, é o Senhor da nossa vida. E também, a partir deste momento, começamos a ter uma vida vitoriosa. A Bíblia afirma que aquele que encobre a sua transgressão não prosperará. Isso significa que aquele que permanece em seu pecado não será bem-sucedido em seus empreendimentos. Porém, aquele que deixa o pecado alcançará as bênçãos de Deus. Então é importante a gente entender isso, que quando nós deixamos o nosso pecado, fomos lavados pelo sangue, não vivemos mais em pecado. Neste momento em diante, dessa situação em diante, nós agora temos a graça de Deus, a ajuda de Deus em nosso favor. E aqui, nesse versículo de Provérbios, justamente nos fala que aquele que deixa o pecado alcançará as bênçãos de Deus. Uau! Quando eu estou vivendo no pecado, as bênçãos estão longe. Mas quando eu deixo o pecado, eu alcanço as bênçãos de Deus.
O pecado nos traz condenação e Satanás se torna possuidor do direito de destruir a pessoa, uma vez que a pessoa continua sendo escravo do diabo. Mas sem pecado, temos livre acesso perante Deus. E sendo seus filhos, somos por ele abençoados. Vamos lá de novo. Como não temos mais pecado, Jesus morreu na cruz. Por isso, agora nós temos acesso a Deus, livre acesso a ele. E agora, como filhos de Deus, Deus cuida de nós, nos guarda e nos abençoa. E agora, ainda, outra influência da morte de Jesus, outro efeito, é a vida de paz. O pecado nos traz um sentimento de culpa. Quando a gente peca, lá dentro a nossa consciência começa a nos acusar. Talvez para algumas pessoas já não acuse mais porque acusou tanto. A consciência disse, está errado, está fazendo, não é assim, não deve fazer isso, mas a pessoa não deu voz à sua consciência. E a consciência ficou como sem voz mais. Mas quando o homem vive no pecado, a consciência dele está sempre dizendo, olha, tu está errado. Porque a consciência Deus deu para cada homem, para que a consciência nos acuse quando nós fizemos algo errado. Então vem aquele sentimento de culpa, e isso é a consciência que Deus colocou em nós desde que nós nascemos. Quando nós fizemos uma coisa errada, existe uma consciência que nós fizemos algo errado, bem de pequeno já. Quando a criança, o bebê vai lá, faz uma arte, vai lá, fica quietinho no canto, a gente sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. O que significa isso? Que lá na consciência do bebê, da criança bem pequenininha, essa consciência já existia e o acusava. Ninguém ensinou isso para ele, que é errado o que ele está fazendo, mas ele sabe, é uma consciência que Deus deu para ele. Então, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, consequentemente, uma sensação, uma certeza de paz invade o nosso coração. Com o perdão, Jesus nos tira o peso da nossa consciência e nos dá a paz, nos dá o seu shalom. E agora, perdoados, podemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não precisamos mais guardar ódios. E assim como ele nos perdoou, nós também não precisamos guardar ódio, ficar com a mente pesada. Mas podemos viver em paz com Deus e com as outras pessoas. Como ele nos perdoou, nós também podemos perdoar outras pessoas. Dos ódios, dos ressentimentos, das mágoas que nós guardamos. Deus nos diz assim, que nós temos que perdoar e nos livrar desse peso para termos paz. Então, por que nós podemos perdoar? Porque também nós fomos perdoados. Como nós fomos perdoados, podemos perdoar e não temos mais sentimento de culpa e também não carregamos mais nenhum ódio, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum mal-estar, porque estamos em paz, somos perdoados e perdoamos. E a paz de Deus que supera todo entendimento, ela entra em nossa vida e faz parte de nossa vida. E por fim, e talvez uma coisa tremenda é que a morte de Jesus nos deu a vida eterna, nos deu acesso à vida eterna. Então, quando Jesus morreu, garantiu a vida eterna para o homem. Isso significa que viveremos eternamente junto com Deus, em comunhão perfeita com o Pai, quando contemplaremos a face do nosso Deus. Então, a morte de Jesus nos deu acesso a tudo isso. Nos deu acesso à vida eterna para estar com Deus. O que é a vida eterna? Jesus disse, e a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus, e ao seu Filho. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos a revelação desse Deus, aí começa a nossa eternidade. Jesus mesmo falou de que quando nós cremos nele,
ele diz assim, vocês têm a vida eterna. Não está falando vocês terão a vida eterna. Ele diz, vocês já têm agora. Então eu, que creio em Jesus, já estou vivendo a vida eterna. Tu que crês em Jesus, já está vivendo a vida eterna. Uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida vitoriosa, uma vida liberta do poder do diabo, uma vida que pode e que recebe, quando crê, a cura a cura das suas enfermidades, a cura das suas doenças. Nós somos libertos da morte eterna, separados de Deus. A morte já não mais tem domínio sobre nós, porque agora não estamos mais separados de Deus, e o inferno já não nos espera mais. Desde o momento que tu recebeu Jesus, desde o momento que tu creu, o inferno já não mais espera por ti, porque ele sabe que tu foi resgatado da morte e do inferno. E talvez quando começa tudo, o perdão dos pecados e ser liberto do poder do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre vós. Quando alguém continua vivendo no pecado, significa uma coisa, que ele ainda está escravo do pecado, porque ele precisa continuar pecando. Mas quando nós cremos em Jesus, Jesus veio, nós recebemos Jesus e ele perdoou os nossos pecados, o pecado já não impera, já não controla mais a nossa vida. Mas se alguém ainda está vivendo no pecado, talvez ainda precisa ser ensinado, que precisa se converter, que precisa crer em Jesus e que precisa receber a obra de Jesus na sua vida. Então, eu quero te desafiar a que tu pegue a tua Bíblia e cada um destes versículos que está escrito nesse texto, tu venha a ler os versículos, venha estudar os versículos, para que tu saiba, para que tu tenha base disso tudo que nós estamos falando. É muito importante, se tu tem uma Bíblia, sublinhe esses versículos, porque são versículos básicos, fundamentais para uma vida de fé vitoriosa. Eu sei que eu estou livre, não preciso, eu antes sempre precisava estar pecando, mas agora eu posso decidir, não quero mais pecar, porque o poder do pecado não me obriga mais a pecar, porque Jesus aniquilou o poder do pecado. Então agora eu não estou mais sujeito ao pecado, eu estou sujeito a Jesus, a minha vida é dele, ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador, ele que mudou a minha história. Então agora Jesus é o meu Senhor e agora eu devo obediência a Jesus e não ao pecado. Eu devo obediência a Jesus e não ao diabo. E por isso somos livres e Jesus veio dizer assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somos livres do poder do pecado e recebemos vida em abundância de Jesus. Recebemos paz, livramento, libertação, perdão de pecados e todas essas coisas que falamos desde que Jesus morreu naquela cruz e nós o recebemos e cremos dessa forma. Bem, terminamos o capítulo 6 e te espero aí no capítulo 7.